Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos estudando aí agora questões de prova voltada para vocês que vão prestar o concurso aí da PM do Paraná. Então separei aí para vocês questões de prova da organizadora de vocês, questões aí anteriores de outros concursos e também questões que estão relacionadas diretamente ao conteúdo cobrado. Vamos lá ver? Então acompanha comigo aí, olha só. Nossa aula de hoje consiste justamente nas questões para a PM do Paraná. Antes de mais nada, eu deixo aí para vocês os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tenha em relação ao conteúdo que a gente vai ver agora, você pode me procurar. Tem aí o meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail, meu canal no YouTube para que você possa se inscrever. E também você tem aí o meu WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver, eu tenho o maior prazer em responder. Beleza? Então, primeira coisa, antes de mais nada, para que a gente possa fazer aí já a bateria de questões, eu quero apresentar para vocês o edital que foi cobrado para a PM do Paraná. Tá lá. Nesse edital ele trouxe ali para a gente, ó, noções de informática, né, com conceitos básicos de operação com arquivos nos sistemas operacionais Windows 10 e Linux. Então quer dizer, você que vai prestar o concurso tanto para PM quanto para PC no Paraná, então aqui a gente já tem a nossa principal diferença. A PM, ela traz para a gente o Windows 10. Então você está vendo aí, ó, a presença do Windows 10. Ok? Da PC não tem o Windows 10, é só o Linux. E a versão aqui é a mesma, né? A versão Ubuntu 14 ou superior. Então aqui, em relação ao Linux, continua sendo igual. Beleza? Então o que eu preciso saber? Conceitos básicos de operação com arquivos, a história de manipular arquivos, né? Copiar, colar, reportar, são essas ações aí que eu preciso saber. Depois, noções consistentes de uso de internet, mas o uso de internet nos sistemas operacionais Windows 10 e Linux. Então, quais são os navegadores aqui que ele está trazendo para a gente? Mozilla Firefox e Google Chrome. Então, quer dizer, preciso conhecer o Mozilla Firefox? Preciso. Preciso conhecer o Google Chrome? Preciso. Em que ambiente? Tanto no ambiente Windows quanto no ambiente Linux. Então, a PM está trazendo nas duas situações para você. Então, é importante que você saiba disso. 3. Noções de trabalho com computadores em rede interna dos sistemas operacionais Windows 10 e Linux. Aqui, claro, ele vai trazer a história de compartilhamento de arquivos, compartilhamento de serviços como impressora. Eu vou colocar isso aqui para você, ó, de uma maneira bem simples para a gente analisar. Então, ele está falando que no item 3, essas noções seriam o quê? Compartilhamentos. Vamos colocar aqui, ó. Seria a coisa mais simples que a gente teria de trabalhar dentro de uma rede. Compartilhamentos, tá bom? No 4 ele fala noções de escrita e editoração de texto utilizando LibreOffice Writer. Esqueça aí no caso a opção de pacote Office. Então, texto LibreOffice Writer, versão 5 ou superior. Cálculo, noções de cálculo, utilizando organização de dados em planilhas eletrônicas, LibreOffice Calc. E, claro, você está vendo que não está sendo cobrado o Impress, então melhor, né? Então, o que seria o editor de apresentações. Então, você tem ali o Writer e o Calc, beleza? Depois, no item 6, ele fala noções como usuário. Isso é importante, galera. Noções como usuário do funcionamento de computadores e periféricos. Então aqui, ó, é saber principalmente o que é um periférico de entrada, periférico de saída. Então vou colocar aqui, ó, periféricos. E aí a gente tem entrada e saída. Tudo a gente vai ver agora em forma de questões. E o último item, noções como usuário dos sistemas operacionais do Windows 10 e Linux. Lembrando que aqui
Ele já traz lá os conceitos de operação de arquivos e os que foi o primeiro item, e os 7 complementa, que são noções de usuário. Só que nas noções de usuários no ambiente Linux eu tenho que saber bastante, viu galera? Comandos. Isso daí é o que costuma ser cobrado com muita frequência em prova. Então apareceu comandos Linux, pode ter certeza, desculpa, apareceu Linux no edital, pode ter certeza que comandos Linux estarão presentes nas questões. Muito bem, então vamos à nossa bateria de questões. A primeira questão que eu separo para você é essa daí, ó. É um periférico de entrada responsável por digitalizar imagens, fotos e textos impressos para o computador. Ele traz lá CD-ROM, scanner, fax, modem ou plotter. Então vamos lá. O que é um periférico de entrada, galera? Periférico de entrada, ele entra com a informação. Então ele vai entrar com a informação, tá? Então entra com a informação. O que é entrar com a informação? Ele vai trazer a informação para o computador, ele vai trazer a informação para o processador. Exemplo, o teclado, ele é um periférico de entrada. Por que ele é um periférico de entrada? Porque quando eu digito, eu entro com a informação, certo? Então, quando eu entro com a informação, digitando a letra A, por exemplo, eu estou entrando com informações para o meu processador. Então, entro com informações. Beleza? Depois, nós temos os periféricos de saída. Então, esse aqui, entrada, entra com a informação. Então, das alternativas que a gente tem aqui, qual que seria? A gente fala de saída no próximo. Qual seria o item que a gente está buscando? CD-ROM é um periférico de entrada? Não. CD-ROM não é um periférico de entrada. CD-ROM é um periférico de entrada e saída ao mesmo tempo, porque ele pode entrar com a informação, assim como ele pode tirar a informação. Então não pode ser o A. Scanner. Scanner é de entrada? É. Por que ele é de entrada? Porque é o seguinte, ó, entrada responsável por digitalizar imagens. Então ele já está trazendo qual que é o periférico de entrada que ele quer. Poderia ter teclado aqui, por exemplo? Poderia. Por quê? Porque ele é de entrada, mas ele não é responsável por digitalizar imagens. Tá vendo só? Então pode acontecer deles trazerem aqui para você também um teclado, o que poderia gerar um problema. Então a gente já sabe que a resposta é scanner. Fax. O fax, quando era utilizado, galera, você tinha a opção de entrada da informação e saída, né? Então, quer dizer, também não seria aí para digitalizar imagens. Modem. Modem é entrada e saída e plotter é só saída. Plotter é uma impressora, viu, galera? Para quem não conhece, plotter é uma impressora de grande porte. Então, vamos pensar assim, uma impressora para banners. Ou impressoras para imprimir plantas de casa. Então, quer dizer, você já sabe que se trata de uma impressora de grandes proporções. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Próxima questão, ele traz lá para a gente o seguinte, ó. Ao se escrever um texto, percebe-se que todas as letras estão em caixa alta, maiúsculas. Assinale a alternativa que identifica a tecla que desabilita essa funcionalidade. Então aqui ele está trazendo teclas presentes no meu teclado que traz ali características. A característica que ele quer é aquela tecla que deixa todas as letras em caixa alta. Então, todas as letras em caixa alta, ou seja, maiúsculas. Qual a alternativa correta? Backspace faz o quê? Apaga o caractere à esquerda. Ok? Então, você apertando Backspace, ele vai apagar o caractere à esquerda. Caps Lock. Caps Lock deixa todas as letras maiúsculas. Então, quer dizer, alternativa correta, B. Ctrl. O que o Ctrl faz? O Ctrl, ele associado a algumas ações, ele pode fazer
algum tipo de ação. Então, pode ser uma tecla associada a outra, ele pode trazer uma ação no computador. Delete, o delete ele apaga a direita. Ele vai trazendo o que está do lado direito. Cada vez que você aperta delete, ele vai apagando a direita. E o ESC geralmente é para você sair de alguma ação. Tudo bem? Então, estou numa tela cheia, por exemplo, do PowerPoint ESC, eu saio, quando eu pressionar, ele vai sair da apresentação. Belezinha? Então, quer dizer, essas são as ações que a gente tem aí presentes dentro dessa alternativa que fala sobre teclados. Continuando. Na próxima questão, ele traz ali, ó. Hardware é um recurso físico responsável pela entrada e saída de dados do computador. Selecione a opção que apresenta apenas dispositivos de entrada de dados. Então vamos lá. Alternativa A. O teclado, ele é um dispositivo de entrada? É. Então beleza. Então, aqui tá ok. Monitor, ele é de entrada? Não. O monitor é de saída. E o scanner é de entrada? É, ele é de entrada. Como tem um monitor, porque eu tenho que ter o quê? Opção que apresenta apenas dispositivos de entrada. Com monitor é de saída, a alternativa A não pode ser. B. Mouse é de entrada? É, ele entra com a informação. Monitor é de entrada? Não, ele já sabe que não e nem impressora. Todos eles aí no caso, com exceção do mouse, são de saídas. Joystick é de entrada? É. Impressora é de saída e alto-falante é de saída. Então, quer dizer, só o joystick seria de entrada. Então, portanto, a alternativa C já era também. Alternativa B. Impressora, alto-falantes e monitor. Todos eles são de saída. Vou colocar aqui para você. O que é um periférico de saída? Periférico de saída é aquele periférico, ó, saída. É aquele periférico que vai trazer para a gente a saída, o processo concluído. Então, é a informação mostrada. Então, quer dizer, exemplo, impressora. Então, quando aquilo que está dentro do computador é impresso. O monitor. Eu consigo ver, por exemplo, quando eu pressiono a letra A aparecendo no monitor. Eu tenho também a caixa de som, que aqui no caso ele está colocando o alto-falante. Caixa de som é um periférico de saída porque é através dela que o som sai. Tudo bem? E entre outros. Então quer dizer, o que é um periférico de saída? A informação ela vai sair, se propagar, ser exibida, mostrada. Tá bom? E aí, claro, sobrou pra gente a caneta ótica. Caneta ótica é aquela caneta que a gente usa geralmente em palm tops, tablets, hoje celulares que são notepads também, né? Então, caneta ótica é de entrada, ok. Leitor de código de barras, então ele captura a informação do código de barras para dentro do computador. E o teclado. Todos eles são de entrada, portanto, alternativa correta, alternativa E. Beleza, galera? Então, sempre que a gente trabalhar com essa informação aí de dispositivo de entrada, né, que seria o que? Um periférico de entrada, lembre-se que é aquele periférico que vai capturar a informação. Então, capturou a informação, então essa informação ela está entrando. Então, trata-se de um dispositivo de entrada. Outra questão que eu separei para você aqui, ó, a cenário alternativa que corresponde a um periférico de entrada e saída. Entrada e saída são os periféricos que a gente chama de híbridos. O que é um periférico híbrido? Ele é entrada e saída ao mesmo tempo. Vamos às alternativas. O scanner. O scanner é de entrada e saída ao mesmo tempo? Não, ele é só de entrada. Caixa de som é de entrada e saída? Não, ele é só de saída.
Mouse, ele é de entrada e saída? Não, ele é só de entrada. Impressora multifuncional, sim, é entrada e saída. Por quê? Porque ela escaneia, então vamos colocar aqui, ó, ela escaneia e imprime. Então, se ela escaneia e imprime, então ela está entrando e saindo. Então, ela, ao mesmo tempo, é entrada e saída, trata-se de um dispositivo híbrido. Joystick é só de entrada. A alternativa correta é a alternativa D. Porém, existem outros dispositivos híbridos, como a tela touchscreen. Ela é entrada e saída ao mesmo tempo, certo? O modem também é entrada e saída. A placa de rede, entrada e saída, porque está entrando informação e também pode sair informação. Então, esses elementos são elementos que você deve saber e associar a periféricos de entrada e saída, tá? Que são os que a gente chama de periféricos híbridos. Ele pode adotar esse tipo de palavra lá na prova, né? No edital ele traz lá noções de periféricos, sobretudo de impressoras e scanners. Então, quer dizer, a gente já tem que ter uma noção de que ele vai perguntar alguma coisa relacionada a escaneamento, a impressão e também aos periféricos de entrada e saída. Tá bom? Na próxima questão, ele traz para a gente o seguinte, ó. Unidades de entrada e saída são dispositivos conectados a um computador que possibilitam a comunicação do computador com o mundo externo. Assinale a alternativa que exemplifica um dispositivo de entrada. Então, ó, veja que ele fala de entrada e saída, mas depois ele pergunta só entrada. Então tem que ficar muito atento ao que está sendo pedido na questão. Então, cabo de força. Cabo de força é um dispositivo de entrada? Não. Cabo de força não é dispositivo de entrada. Monitor. Monitor é um dispositivo de saída. Então não é de entrada. Plotter. Plotter é um dispositivo de saída. Lembre-se, plotter é o que mesmo? Uma impressora. Então, se eu lembrar que o plotter é uma impressora, eles colocam plotter porque as pessoas não conhecem o que é um plotter. Teclado. Teclado é de entrada. Impressora. Impressora é a saída. Então, portanto, a alternativa correta, alternativa D. Beleza? Então, galera, você está vendo aí que são questões voltadas justamente ao que a gente está vendo no edital, que está sendo cobrado, que é a história dos periféricos, e que pode gerar alguma dúvida na hora da prova. Então, por isso que eu estou passando para vocês aí alguns exemplos de questões de prova da própria banca que já trouxe para a gente esse tipo de situação. Então, quer dizer, pode acontecer na sua prova também? Claro que pode. Então, por isso que a gente está preparado para qualquer questão que venha sobre periféricos de entrada e saída. Vamos ver mais um exemplo? Olha lá. Assinale a alternativa que apresenta um dispositivo de entrada. Olha lá. Aí você fala, impressora. Impressora é um dispositivo de entrada? Não, é de saída. Então, já era. Monitor. Monitor é de entrada? Não, ele é de saída. Touchscreen. Touchscreen é de entrada? Ele é de entrada e de saída. Então, vamos deixar ele aqui marcadinho. Vamos ver os outros. Alto-falante. Alto-falante é de saída e plotter. Plotter é de saída. Então, sobrou o quê? Touchscreen. Aí você vai me questionar. Professor, mas touchscreen não é entrada e saída ao mesmo tempo? É, mas ele não está pedindo aqui para gente exclusivamente de entrada. Ele está trazendo aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta um dispositivo de entrada. Muito cuidado, porque tem gente que vive procurando, ao invés de querer acertar as questões, procurar erros na prova que pode entrar com recurso. Não caia nessa, viu, galera? O que você precisa? Você precisa acertar a questão. E aí, o que você faz? Vai fazendo por eliminação quando você tem dúvida. Não pode ser esse, não pode ser esse, não pode ser esse, não pode ser esse, sobrou esse. Bom, se sobrou esse, só pode ser essa alternativa. Mas aí você vê, pô, mas esse que sobrou, ele é entrada e saída ao mesmo tempo. Então essa questão vai ser anulada. Mas ele não disse que lá no enunciado está exclusivamente de entrada.
Ele pediu, assinale a alternativa que contém um dispositivo de entrada. Se todos os outros 4 são dispositivos de saída, só sobrou ele, mesmo que ele seja entrada e saída. Belezinha? Então, faça isso. Na dúvida, sempre vá por eliminação, tudo bem? Se a questão for anulada ou não, isso é algo que você vai ver depois da resolução da prova. Tem gente que na hora de fazer a questão da prova fica pensando nisso. Não, não pensa nisso não. Resolva a sua prova e depois, se tiver que ter algum tipo de recurso, aí você pode me procurar, eu vou te ajudar a elaborar esse recurso que a gente consegue, se for possível, se for pertinente, a gente consegue solicitar ali a anulação da questão. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Pera lá. Então, nessa questão, nós vamos ver aqui o seguinte. Ele fala, qual o principal dispositivo de entrada de um tablet? Então, ele traz lá, teclado, mouse, touchscreen, caneta e scanner. Então, galera, primeira coisa, ele já está trazendo um dispositivo em especial. Trata-se de um tablet. Então, quer dizer, qual que seria o dispositivo de entrada? Teclado é um dispositivo de entrada? É. Mas ele é o principal dispositivo de entrada de um tablet? Não. Nesse caso, está errado. B. Mouse. Mouse é um dispositivo de entrada? É. Mas ele é o principal dispositivo de um tablet? Também não. Touchscreen. Touchscreen. Ele é um dispositivo de entrada e saída. Ele está presente no tablet? Está. Caneta. A caneta, ele é um dispositivo de entrada de um tablet? A caneta ótica seria, e não é de todo o tablet. Então, portanto, está errado. E scanner? Scanner é um dispositivo de entrada? É, mas não é de um tablet. Então, portanto, a alternativa correta aí ficou fácil, é a alternativa C. Beleza? Agora, vamos mudar de assunto e vamos entrar aqui no assunto Linux. Olha lá. Assinale a alternativa que apresenta o comando para criar uma pasta com o nome Meus Trabalhos no sistema operacional. Então, galera, primeira coisa que a gente tem que colocar em mente quando cai Linux é a presença do quê? É a presença do comando. Então, comando. A palavra comando é algo que tem que estar aí no seu vocabulário. Apareceu Linux, comando eu tenho que saber. E aí, olha só, outra coisa, a gente deve associar a palavra pasta à palavra diretório. Tá? Então, pasta e diretório são sinônimos, é a mesma coisa. Então, aí fica fácil. Para a gente conhecer qual comando que cria diretórios, é só você associar o termo em inglês. Então, make dir. Make é fazer dir diretório. Então, crie o diretório. E aí, então, isso quer dizer que a gente já eliminou as alternativas A e B. Já é. Fiquei com C, D e E. Agora, qual das 3 opções é a opção correta? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o nome Meus Trabalhos, o termo exato. O termo exato, Meus Trabalhos, a gente tem que lembrar de como que a gente faz para pesquisar o termo exato numa internet, no Google. A gente precisa do termo entre aspas, não é isso? A gente coloca entre aspas, Meus Trabalhos, vou ter exatamente o termo como ele se encontra entre aspas. Então, basta eu procurar o termo entre aspas e eu encontro a alternativa correta, que é a alternativa E. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão, ele traz para a gente o seguinte. Sobre o sistema operacional Linux e a internet, considere as afirmativas a seguir. O comando ping é utilizado para gerenciar as regras do firewall do sistema. Bom, primeira coisa, firewall. Firewall é uma parede. Vamos colocar aqui, ó. Parede. É uma parede de proteção. Que proteção é essa? É uma parede que vai proteger, por exemplo, o acesso de aplicativos à internet sem uma autorização prévia. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira, galera. Olha só.
Quando eu faço associação, né? Então, olha só, quando eu faço uma associação de um aplicativo à internet, eu estou dizendo que aquele aplicativo ele vai ter livre acesso à internet. E como que eu autorizo isso? Essa autorização ela é feita a partir do momento em que você faz a instalação do programa. Eu acredito que você já instalou programas no seu computador e durante a instalação, principalmente no ambiente Windows, aparece para você uma janela dizendo para que você, pedindo a permissão, né, para que você permita que aquele aplicativo tenha acesso à internet. O que você está fazendo? Você está cadastrando uma exceção. Essa exceção vai fazer com que aquele aplicativo, quando for necessário, ele acesse a internet. Então, onde que entra o firewall nisso? O firewall ele impede que aplicativos que tenham acesso à internet não acessem a internet sem autorização. Então, vamos supor que instalou no seu computador um aplicativo sem que você percebesse. Durante a instalação, você foi lá em Next, 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 Next e um aplicativo se instalou. O firewall vai fazer a proteção, ele vai impedir que esse aplicativo acesse livremente a internet. A função dele fazer isso, entendeu? Agora, naquele aplicativo que você instalou e que você clicou em permitir, ele vai ter livre acesso, certo? Então, quer dizer, é uma parede que impede o acesso interno para fora, né? Então, quer dizer, de dentro para fora e de fora para dentro. Quem está do lado de fora não pode acessar ali o meu computador sem uma autorização prévia. O firewall, ele faz todo este controle. O comando ping que está ali não tem nada a ver com o firewall. O ping é um comando que é dado para você ter tempo de resposta de um determinado site ou de uma rede. Então, por exemplo, eu posso pingar, que é o termo que é utilizado, ping para o site da Nova Concurso. Então, ping www.nova.com.br. E aí eu vou ver o tempo de resposta que eu tenho do meu computador com o servidor da Nova. E aí ele vai me trazer esse tipo de informação. Bom, tudo isso no ambiente textual, no ambiente em que a gente digita, tanto para Linux quanto para Windows. Uma questão envolve Linux, então o ping também está presente lá no Linux. Beleza? Então vamos voltar lá para a questão. Olha lá. Então, voltando para a questão, nós temos aqui o seguinte. Ó. O item 1 está errado. Agora vamos colocar o xizinho nele aqui. Ó. A gente já viu que ping não tem nada a ver com o firewall. E no item 2, o protocolo SSH permite a conexão com outro computador que suporte tal recurso. Sim, galera. É o seguinte, o protocolo SSH é um protocolo que está diretamente ligado à conexão remota, que é o que a gente chama de Telnet. Telnet é a conexão remota. Você poder acessar outro computador através da internet, tá? Então, é um protocolo presente no ambiente shell. O que é o ambiente shell? O ambiente de comando. Bom? Então, quando você vê SSH ligado ao Linux, lembre-se, trata-se de um protocolo de conexão remota, também conhecido por Telnet, que no ambiente shell, que é o ambiente de comando, que eu digito os comandos, permite que eu possa me conectar a um outro computador que suporte tal recurso. Hoje o Windows também dá suporte a SSH. Bom, quer dizer, o item 2 também está correto. Não está errado, o item 2 está correto. O item 3, o apt-get permite instalar atualizações de pacotes no sistema através de um servidor. O apt-get ele é um aplicativo que a gente tem dentro do ambiente Linux que permite que você tenha acesso a uma série de outros aplicativos e atualizações de aplicativos já existentes no Linux. É como se fosse uma loja. Eu vou colocar aqui, ó, loja do Linux. Como assim loja do Linux? Como se fosse a Play Store que a gente tem no Google, a Apple Store. E eu vou mostrar isso para vocês. Olha lá. Acompanhe aqui comigo. Voltando aqui, vamos lá
para a minha tela. Está enxergando aí a tela e agora o ambiente Linux. Vou criar aqui, ó, ele está pedindo a minha senha. Vou colocar a minha senha aqui para entrar no Ubuntu. Beleza? E já estou mostrando para você aí, ó, central de programas do Ubuntu, tá vendo? Então, vou fechar aqui para você ver onde que ele é. E fica aqui, ó. Ele traz uma sacolinha, tá vendo? É a representação do quê? De uma loja. Cliquei, ele automaticamente abre aquela janela que eu acabei de fechar, que é a janela de central de aplicativos, né, de programas do Ubuntu, onde você pode, no caso, fazer a pesquisa pelo nome do aplicativo e localizar aqui os aplicativos que você quer instalar. Então, eles são separados por categorias, você escolhe aí qual a categoria que você quer e ele traz aí uma série de outros aplicativos que você pode acrescentar aí ao seu Ubuntu. Beleza? Então, portanto, o apt-get permite que você faça uso dessas ações sempre que desejar. Então, o item 3 também está correto. Ok? Vamos para o item 4. No item 4, aqui o correto no 3, o item 4 ele traz lá, o comando scp transfere um arquivo de um computador para outro via internet. É verdade. Então, ó, este comando aqui, galera, é um comando de transferência de arquivo. Vou colocar aqui, ó. Só que essa transferência ela ocorre entre servidores. Via internet, é claro. Ok? Então, está correto. Sendo assim, os itens 2, 3 e 4 estão corretos. A alternativa correta que a gente tem é a alternativa E. Então, galera, olha só. Comando é algo que a gente tem que saber no Linux. Não tem como fugir. Um exemplo claro disso são as próximas questões. Olha lá. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o comando do terminal utilizado para apagar um arquivo no sistema operacional Linux. Ele está trazendo lá. RM, NV, IN, CP ou CD. Bom, vamos ao que interessa. Primeiro, apagar. O termo apagar, ele pode aparecer como deletar ou um outro termo, que seria um sinônimo para apagar. Seria remover. Ok? Então, se eu sei que apagar é a mesma coisa que remover, das alternativas apresentadas aqui, qual que seria o comando mais próximo que lembra remover? O RM, de remove. É fácil. Alternativa correta, alternativa A. Professor, como é que você sabe de tudo isso? Porque eu decorei. E é isso que você vai ter que fazer também, viu, galera? Comando é uma coisa que você decora. A não ser que você trabalhe com ambiente Linux e aí você coloque em prática isso, aí você não precisa decorar, porque já vê acontecer. No caso de muitas pessoas que não têm o Linux aí presente, você tem que decorar. E aí, claro, decorando esse tipo de comando não é algo que você vai decorar agora, você tem que decorar dias antes da prova. E aí, caindo as questões, você tem isso na sua memória recente. Beleza? Vamos a mais um exemplo aí que cobra comando. Olha lá. Durante a navegação em Shell no Linux, assinale a alternativa que apresenta o comando para que o usuário se mova para o diretório home. Então, quer dizer, para fazer a movimentação dentro do ambiente Shell, eu tenho que usar o comando cd, que é para eu me movimentar. Então, a gente já sabe que é cd, cd está presente em todas as alternativas. Agora, que faz com que eu vá para outro diretório, além do diretório que eu estou, eu preciso do símbolo do cifrão. Então, o símbolo do cifrão indica vá para, e aí vem o diretório que eu quero. Vou colocar aqui, ó, diretório. Beleza? Então, é só eu procurar a alternativa que traz isso. Bom, que fácil, só traz uma alternativa, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Então, precisa do cifrão? Precisa. Então, quando eu tiver que movimentar dentro do ambiente Shell, que é o ambiente de comando,
eu uso CD, que é para eu poder direcionar. CD é para eu ir para determinado diretório, para determinada pasta, mas aí eu tenho que colocar o cifrão para fazer a navegação até lá. Beleza? Continuando. Aí nós temos aqui uma questão que envolve já o LibreOffice. Olha lá. Para o acompanhamento de alterações em um documento do LibreOffice Writer, geralmente utilizado para revisão ou edição de textos, é necessário ativar a gravação de mudanças. Assinale a alternativa que apresenta o caminho para a ativação dessa funcionalidade. Então aqui a gente tem uma questão que envolve o LibreOffice e uma característica. Ela quer que você traga qual o caminho para fazer a ativação da funcionalidade descrita. Qual é a funcionalidade? Ele vai fazer o seguinte: a gravação de mudanças, certo? O que é gravação de mudanças? Eu fui lá, tinha o texto digitado, ele estava de maneira normal, e aí eu fui lá e transformei ele para negrito. Existe algum comando presente dentro do LibreOffice Writer que faz a gravação dessas mudanças? Veja as alternativas. Alternativa A diz: arquivo, propriedades, controlar mudanças. B, editar, registrar alterações, registrar. C, editar, mostrar marcações. D, revisão, mostrar marcações. E E, revisão, controlar alterações. Então vamos ver diretamente no programa qual que é o caminho correto. Tá? Vamos lá. Você vai acompanhar aí a tela. Agora já temos aí a presença, deixa eu apagar essa imagem. Já temos aqui a presença do LibreOffice Writer. Vou abrir aqui para você o zoom. E aí nós vamos aqui, em editar. Dentro de editar nós temos a opção registrar alterações e a opção registrar. É nessa ferramenta que ele vai trazer para a gente todas as ações de alterações que foram feitas dentro do nosso documento. Como é que você vai lembrar disso? Então, o conselho que eu passei para vocês e vou tornar a passar é: baixe o LibreOffice Writer no seu computador. Então, quando você for baixar, você não vai baixar o Writer, você vai baixar o pacote inteiro. Baixando o pacote inteiro, aí você vai ter esse contato, esse mesmo contato que eu tenho. Doutor, não vai estragar o meu computador se eu instalar o LibreOffice? Não. Está vendo que eu tenho instalado no meu computador, assim como eu tenho o pacote Office instalado. Pode ter os dois instalados simultaneamente, não tem problema nenhum. Só para você ter esse contato com o programa, porque na hora da prova a gente vai lembrar do programa que a gente usa. E o LibreOffice ele é totalmente diferente do pacote Office da Microsoft. Por isso é interessante que você tenha o programa instalado no seu computador. E questões de prova, galera, vão perguntar itens que estão presentes nos menus. E aqui, a única forma de você ter esse contato próximo é instalando. E aí você, claro, vai estudar olhando o nome de cada item presente dentro dos menus. Nossa, professor, isso é impossível. Não, não é. É uma matéria chata, concordo com você. Cobrou o LibreOffice, pode ter certeza que as perguntas serão relacionadas à localização de itens, como você está vendo. Nesse caso aí, a gente viu, fica no menu editar, a opção registrar alterações e o item registrar. Beleza? Aí nós temos mais um exemplo de localização. Olha lá. Um recurso disponível no LibreOffice Writer que traz ali para a gente autores e revisores que usam frequentemente para trocar ideias, pedir sugestões ou discutir durante o processo de revisão é a inclusão de comentários, formalmente chamado de notas. Tá. Assinale a alternativa que apresenta o acesso à funcionalidade descrita. Está vendo lá? Inserir anotação, inserir balões, inserir caixa de texto, inserir observação ou inserir quadro. Aqui, galera, o que a gente precisa ter certeza é qual do item dentro de inserir permite que a gente faça esses comentários, essas notas. Notas
Se a gente usar a dedução, fica fácil. Notas, anotações, certo? E a alternativa correta é essa mesmo. Mas eu vou te mostrar que realmente trata-se de anotação. Vê? Lá. Então, acompanha comigo aqui na tela. O LibreOffice já está aí engatilhado. Nós vamos lá dentro de inserir. E dentro de inserir, veja, nós temos aqui o termo anotação. Então, é dentro de inserir anotação que permite que eu possa colocar anotações, comentários referentes ao texto que está presente. Beleza? Então, tá para lá. Aí nós temos aqui agora a alternativa correta, né? Você já viu, trata-se da alternativa A. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui, ela traz o seguinte, sobre os aplicativos Microsoft Word, versões 2007, 2010 ou 2013, aí você vai falar, pô, isso aí não cai na minha prova. E o OpenOffice, versão igual ou superior a 5.06, aí você vai, opa, isso cai na minha prova. É correto afirmar. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um comparativo. Então, o enunciado ali, ele não está falando que a questão é exclusivamente do Word, está fazendo um comparativo com o LibreOffice, né? Com o OpenOffice, que é a mesma coisa. No A ele fala, são aplicativos que permitem a criação de textos. E aí? São aplicativos que permitem a criação de textos e uso de imagens, mas não uso de tabelas. Permite uso de tabelas sim. Portanto, a alternativa A. Não possibilitam o uso de hiperlinks. Possibilitam sim, é só você digitar o seu e-mail lá, você vai ver que ele gera um hiperlink normal, então está errado. C. Permitem que o usuário acesse páginas da internet após digitar uma URL na barra de endereços. Ele permite que você entre e navegue na internet através do próprio programa de edição de texto? Não. Navegar na internet eu tenho que usar o navegador. D. Permitem que o usuário configure um documento com a orientação da página no modo retrato ou paisagem. Permite, isso é verdade. E o E. Não permitem a edição do texto em cores de tamanho. Claro que permitem. Então, portanto, a alternativa correta, fácil, alternativa D. Outra coisa que cai constantemente em provas que envolvem o LibreOffice são as teclas de atalho. Vou apresentar aqui para você uma questão sobre isso. Olha lá. No LibreOffice Writer, para sublinhar um texto selecionado, deve-se clicar em Ctrl+G, Ctrl+M, Ctrl+S, Ctrl+U, Ctrl+V. Vamos ver na prática. Então, vamos lá. Vai ver aqui a minha tela. Lá no Writer, nós já temos aqui, então, as principais teclas de atalho que eu vou apresentar para você. Olha lá. Então, nós temos aqui ó, o negrito, que é Ctrl+B, o itálico, que é Ctrl+I, o sublinhado, que é Ctrl+U, certo? Depois a gente tem as teclas de alinhamento, mostrando as principais teclas de atalho que a gente tem aqui, ó. Alinhar à esquerda, Ctrl+L, de left. Centralizar, Ctrl+E. Alinhar à direita, Ctrl+R. E justificar, Ctrl+J, né, que é o justificado. Outra tecla de atalho que costuma cair em prova é a tecla de atalho para que você possa inserir um hiperlink. Essa aqui, ó, Ctrl+K. Essas são as principais teclas de atalho que a gente tem. Outra tecla de atalho que é extremamente importante para você é a tecla para salvar, Ctrl+S. Ctrl+S salva, não é sublinhado, beleza? E para abrir, Ctrl+O, ok? Ctrl+O, ele abre um documento existente. Ele vai abrir para você procurar esse documento dentro do seu computador. E por fim, ó, Ctrl+N é para você abrir um novo documento em branco. Então essas são as principais teclas de atalho. Eu aconselho você a anotar. Bom, continuando, vamos voltar para lá. Aí a gente analisa as alternativas. Então, na primeira alternativa ali, Ctrl+G não faz sentido para ser sublinhado, está errado, já arrisca. Ctrl+M também não, nem G nem M.
Ctrl S também não, que é salvar. Ctrl U, OK, e Ctrl V seria colar. Não faz sentido aí para sublinhar o texto. Tá? Alternativa correta, alternativa D. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, é uma questão que envolve teclas que a gente não utiliza. Ele está trazendo ali, ó. Quais são as teclas de atalho utilizadas para mover quadros, figuras e objetos no LibreOffice Writer? Você tem lá Alt, Ctrl, tecla de seta, Ctrl, tecla de seta, Ctrl, Shift, tecla de seta ou Alt, tecla de seta. Por que a gente não usa essa tecla de atalho? Vou te mostrar. Olha lá. Acompanha lá comigo no próprio Writer. Se eu inserir uma imagem aqui, ó, vou inserir uma imagem. Figura. Vou pegar essa figura aqui mesmo. E aí, olha só. Eu posso movimentar livremente com o mouse, né, o posicionamento dela dentro do LibreOffice. Mas eu posso utilizar Alt e a tecla de seta. Ó, tá vendo? Alt e tecla de seta, ele vai posicionar para a gente, né, até a posição ideal que a gente encontra. Então, Alt, tecla de seta é a alternativa correta ali. Tá vendo só? Então, por isso que eu falei para vocês, algumas teclas de atalho são cobradas porque não é utilizado. Então, dentro do próprio LibreOffice, lá no menu ferramentas, ele traz ali para a gente as principais teclas de atalho. Então, é legal. E na ajuda também, é legal você conhecer essas teclas de atalho. Bom, continuando, galera, temos aí ó, mais uma tecla de atalho para você conhecer. Ele traz lá, qual o atalho para se negritar um texto selecionado no LibreOffice Writer ou superior? Para negritar, você já lembra, né? Que a gente acabou de ver. Trata-se do Ctrl B. Ctrl N é o quê? Ctrl N é para a gente fazer a abertura de um documento em branco, né? Então, novo arquivo. Aqui, ó. Novo documento. Beleza? Se é novo documento, a gente já sabe que ele é em branco. Alt N nada, Shift N nada, Ctrl P imprimir. Isso aqui é universal. Bem? Certo? Agora, nós temos também alguns ícones que são cobrados em prova que você precisa ficar atento. Vamos ver? Olha lá. Então, ó, considerando o BR Office 3.2 Writer, numere a coluna da direita relacionando os ícones com as respectivas funcionalidades. Está vendo ali os ícones e ali a coluna para a gente poder fazer a associação. Então ele traz lá cor da fonte, justificar, abrir navegador, cor de plano de fundo. E aí ele traz lá, assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita de cima para baixo. Beleza. Então vamos lá. Qual a opção que traz a cor da fonte? Fica fácil, né? Você olha aqui, a cor da fonte é o 2. Aqui, então a gente já coloca o 2. Isso significa que não pode ser alternativa A, não pode ser alternativa D, nem E. Tá vendo só? Tem que começar com 2. Aí eu já vejo que o próximo item é 1. Eu nem sei quem é 1, mas eu já sei que é 1. Por que eu sei que é 1? Porque está presente aqui e aqui. Onde que está diferente o próximo item? Que é o abrir. Quem é o abrir? O abrir aqui é o 3. Tá vendo só? Então, portanto, a alternativa correta já é a alternativa B. Bem tranquila essa questão. Né? Então, quer dizer, agora eu já sei que a sequência vai ser o navegador 5 e a cor de plano de fundo 4. Tudo bem, galera? Então, ícone é algo que eu tenho que sim prestar atenção. Tá? Então, sempre que a gente for estudar o LibreOffice, é importante que você faça exatamente isso. Baixe o LibreOffice, galera. Baixe o LibreOffice para que você veja os ícones que estão presentes e a partir do momento que você tem esse contato com o programa, fica mais fácil de você lembrar por conta da referência visual. Se você não baixa o programa, tenta só pela apostila ou então só pelas videoaulas, você não vai lembrar. O ideal é que você utilize, pratique no programa
que aí você vai ter a referência visual e aí você não esquece. Belezinha? Então vamos ver mais uma questão. Vamos lá. Na próxima questão, que você vai ver aí agora, nós temos também ícones ali. Ó. Considere as afirmativas a seguir com relação ao aplicativo Writer do BI Office 3.1. A combinação das teclas de atalho Ctrl B salva um documento aberto. Salva? Não, né? Já sabe que para salvar é Ctrl S. Errado. Seria Ctrl S. Um arquivo de texto do Writer possui a extensão ODT. Verdade. A extensão é ODT. O ícone tem função de sublinhar o texto selecionado. Não tem. Vou mostrar para você por que não. E o ícone serve para justificar o alinhamento do parágrafo. É isso aí. Então, ele vai estar correto. O item 4. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, que traz 2 e 4 corretos. Agora vamos ver na prática. Olha lá. Na prática. Quando eu venho aqui, ó, no Writer, e aí nós temos a seguinte situação de ícones. Dentro do menu Ferramentas, nós temos aqui o AB, que é esse mesmo ABC que você está vendo aqui, ó, que vai fazer a verificação ortográfica. E temos também o ABC, que traz aqui ó, um risquinho vermelho embaixo. Aqui está pequenininho, mas ele traz a mesma característica lá. Então, como a gente está numa versão posterior, uma versão mais atual, ele traz aqui esse item, que na realidade ele não faz a correção automática, ele faz a verificação automática. Então, quando a gente escreve alguma palavra e é uma palavra que ele desconhece, por exemplo, pode colocar aqui, ó, noção. Ele vai grifar para a gente, né? Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar aqui em ferramentas e tirar. Automaticamente ele não grifa mais, certo? Então, é uma ferramenta que permite que você possa visualizar aquilo que você escreveu. Se ele desconhecer, ele vai grifar. Do contrário, ele não grifa se estiver marcado. Beleza? Outros ícones importantes aqui para você. Olha só. Nós temos o ícone para localizar e substituir, cuja tecla de atalho é Ctrl H, também é interessante você anotar. Temos o ícone aqui voltado também para as marcas de formatação, que mostra todos os caracteres não imprimíveis, a presença do Enter, a presença do espaço. Então, só para você ver, ó, cada Enter que você dá, ó, ele vai mostrando, cada espaço que você dá, ele mostra através de pontinho, e cada tabulação que você dá, ele mostra através de uma seta. Tá? Então, esse item aqui ó, é o marcas de formatação. Ok? Outro ícone que é extremamente importante, que você precisa conhecer, trata-se do ícone de lista de marcadores e lista numeradas, né, que a gente chama de numeração. Marcadores tópicos, fácil. E numeração, sequência numérica e alfabética. Então, isso é algo que você não pode esquecer. Tá bom? Vou voltar lá para a questão. E a gente analisa agora com mais calma os itens presentes. Então, olha só que bacana. Você já está vendo, a gente já fez, né, a associação, o ABC ali, ele vai sublinhar o texto selecionado? Não. Para sublinhar tem que ser lá no S, mas cuja tecla de atalho é Ctrl. Cuidado, tem que tomar cuidado com isso. Ok? Próxima questão. Próxima questão, ele traz ali para a gente o seguinte, ó, considerando o LibreOffice Calc versão 5.4.3.2, Português Brasil,
O sistema operacional Windows 7, né? Ou seja, tanto faz. Aqui a questão da prova foi cobrado o Windows 7, mas pode ser Linux também, tá bom? Assinale a alternativa que apresenta a fórmula para o cálculo da raiz quadrada positiva do valor de B2. Aí você vai falar, quem é B2? Não importa quem seja B2. Quer saber qual a função do LibreOffice Calc traz raiz quadrada? Vamos lá. Raiz de B2, raiz.quad, raiz.quadrada, square ou squared? E aí? Qual a alternativa correta? Vamos lá ver? Vamos adiante. Vamos lá. Já está aberto e vou te apresentar uma característica que o LibreOffice possui. Professor, esse não é o Calc. Eu sei. Por isso que eu vou clicar aqui, ó, no novo planilha. Automaticamente ele abre o Calc para mim. Olha que bacana. Então não preciso procurar lá no meu computador. E aqui na alternativa não, na célula B2, eu vou colocar 144. E embaixo eu vou colocar a função igual raiz e vou colocar aqui B2. Vamos ver se ele vai trazer para mim a raiz quadrada de 144? Vai, ele trouxe a raiz quadrada de 144, que é 12. Beleza? Então fica fácil. Agora só marcar a alternativa correta, né? Então, depois que a gente tem aí a raiz de B2, a alternativa correta que a gente tem é a alternativa. Beleza, galera? Então, bem tranquila aí a questão para a gente. Basta a gente prestar atenção que dentro do LibreOffice ele vai trazer ali a raiz de B2. Pareceu raiz, a raiz ali no caso sempre vai ser a raiz quadrada. Belezinha? Então, galera, essas questões são questões que a gente tem aí, que são questões bem próximas do que vai acontecer na sua prova. Então, eu peço para você um empenho maior na resolução de questões aí que você vai fazer agora. Baixe o LibreOffice, é importante que você tenha o LibreOffice baixado aí no seu computador. E sempre que você quiser, se você tiver alguma dúvida, basta entrar em contato comigo nos canais oferecidos. Olha só, vou te mostrar lá. Caso você ainda não tenha anotado as minhas redes sociais, estão aí os meus contatos interativos. Você tem ali, ó, Fábio Alves, que corresponde aí ao meu Facebook, e você tem aí o meu Instagram. Vai lá, me siga no Instagram. Tem o meu e-mail, tem o meu canal no YouTube, Fábio Augusto Informática. É importante que você se inscreva lá. E qualquer dúvida que você tenha, você pode também me encontrar no WhatsApp. Manda uma mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Então, galera, paro por aqui. Fiquem com Deus, estudem aí com o pessoal da Nova Concurso. Então, não só a parte de informática, mas também toda a parte que é cobrada aí para a sua prova. Beleza? Então, fico por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!